Vamos dar continuidade então à análise de estruturas, observando então o seguinte: nós já abordamos o conceito de treliça, né, os métodos envolvendo as formas de solução. Então nós temos a forma de você determinar os esforços efetuados em cada elemento da treliça, né, a partir do que denominamos de método dos nós. Existe o método das seções, que é mais específico, aquelas situações onde a treliça é longa e você quer determinar os esforços em algum ponto específico. E o que a gente vai tratar hoje, com o intuito de finalizar a análise de estruturas, né, é entender o conceito e a aplicação das equações de estática, né, aos suportes e máquinas. Pois bem, o que a gente considera um suporte, um pórtico ou uma máquina, né? Normalmente são estruturas, né, que são destinadas a suportar esforços bastante intensos, porém a característica desses esforços, a característica dos esforços aplicados são as seguintes: além de você ter esforços de tração e compressão ou compressão em um determinado elemento que forma aquela estrutura, você também pode ter esforços transversais, né, ao comprimento, né, que a gente chama de esforços cortantes ou cisalhantes. Além de tudo, você ainda pode ter esforços que tendem a provocar flexão ou torção no teu material. Então, por conta disso, como esses elementos que podem estar sujeitos a esses esforços, normalmente eles são constituídos por elementos mais robustos, né? Esse tipo de estrutura é o que a gente chama de suporte ou de máquina. Ou ainda existe uma classe que são os pórticos, que são suportes também, né? O importante de você perceber aqui é o seguinte: o que identifica para a gente uma máquina ou um suporte? Em geral, em geral, você consegue identificar ao menos um elemento no interior da estrutura que tenha mais do que três forças aplicadas nele. Além disso, tá, em geral, as máquinas são dispositivos dispostos a multiplicar esforços, bem como elas têm lá dentro dos seus componentes todos elementos móveis que você facilmente identifica como elementos que podem se mover, diferente do caso da estrutura, onde os elementos são todos fixos. Bem, e a abordagem que é feita sobre esses elementos é basicamente aquela que a gente estuda no equilíbrio de corpos rígidos num plano. Ou seja, você tem duas análises a fazer. A primeira delas é analisar o corpo como um todo. Às vezes não é necessário, mas em parte das situações é. Então você analisa o corpo como um todo, identificando todos os esforços externos que estão agindo sobre aquele corpo. Tá? Bom, a partir do momento que você identificou os esforços externos, você vai conseguir descobrir quais são aquelas forças desconhecidas que fazem parte daqueles esforços. Por exemplo, um apoio, um pino com dobradiça, a força feita por um cabo, enfim. Então, esse normalmente é o primeiro bloco de solução do problema. Depois que você sabe isso, né, o que você faz? Você faz uma vista explodida da tua estrutura, ou seja, você separa cada componente da estrutura e você analisa os esforços que estão sendo feitos sobre cada elemento, sobre cada componente daquela máquina, daquele suporte, de forma que cada elemento passa a ser um corpo rígido, né, com esforços que estão agindo sobre ele como se fossem forças externas aplicadas somente sobre aquele elemento. O rouco aqui. Pois bem, observe a figura aqui embaixo.
verifique que você tem um suporte, né? Então, esse objeto que está aqui é um suporte no qual existe uma força que está agindo, que é essa força de 400 quilos, que gera aqui, se você multiplicar por 3,9, por 9,88, 9,81, você vai achar quanto que é o peso, né? E o que mantém este corpo inteiro em equilíbrio, né, é o esforço feito em A e o esforço feito em D. Isso está indicado nesta figura central aqui. Ó. Então, aqui no meio, eu tenho este corpo, que está aqui, tá? Esse corpo inteiro, né? Só que eu não desenhei os detalhes, não existe a necessidade. Aqui eu simplesmente acrescentei o diagrama do corpo livre. Então a força AY a X, a força D, que é uma força só de contato, né? E agora que eu descobri quanto que valem estas forças aqui, olha, a X, a Y e D, eu consigo analisar cada uma ou cada um dos elementos. Então, observe o seguinte, ó. Observe, por exemplo, aqui do lado, essa figurinha que é esta barra de A até D. Nessa barra de A até D, se você pegar somente a barra, você sabe que existem as forças que você já descobriu aqui atrás, que é o AX e o AY. Você já sabe que existe uma força que é a força D. Você sabe que este cabo aqui, ó, ele está preso neste ponto aqui, tá? Portanto, ele faz uma força de 3,92. Agora, além disso, o que mais que nós temos? Nós temos a força feita por este pino em B e por este pino em C. Veja que a gente não sabe a priori qual é o esforço feito nesses elementos. Tá? Em contrapartida, né, você sabe que a força feita devido a essa barrinha C aqui, ela pode ser substituída por uma força ao longo da sua direção. É como se fosse uma haste articulada, né? Como se fosse uma treliça. Então, no fundo, o que sobra aqui? Sobra uma força Bx, uma força By e uma força C conhecida, né? Então, direção conhecida. Então, se você tem três forças num universo de um conjunto total de forças, três forças desconhecidas, a somatória de forças em x, a somatória de forças em y, a somatória de momentos em relação a algum ponto igual a zero, faz com que você consiga montar três equações e, consequentemente, determinar essas três forças. Aí é tudo ação e reação. Você descobriu a força neste elemento, passa para o elemento vizinho e aplica também o diagrama do corpo livre, verifica as forças que você conhece, aquelas que você descobriu porque existia um vínculo com a peça anterior e vai resolvendo passo a passo. Como uma ilustração, isso aqui é uma foto de uma retroescavadeira, né? Você tem um conjunto de esforços que estão sendo feitos aqui. Aqui do lado é só uma arte com esta figura, né? Identificando os possíveis pontos aonde você pode ter um esforço. Então você tem as ligações, tá? São todos os pontos de ligação aqui. Tá? Então, tá aqui, ó, serem todas essas ligações. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso pegar, por exemplo, somente esta caçamba que está aqui, ó. Se eu souber quanto que vale este peso que está aplicado aqui, veja, existe um ponto em D e existe um ponto em A. Em A, você tem uma força cuja direção é conhecida, porque entre A e B você tem uma haste de ligação. Se você tem uma haste de ligação, a força é feita na direção da haste, como aquelas barrinhas da treliça. Então, neste ponto A, existe uma força. Eu não sei se o sentido é para baixo ou para cima, mas eu tenho uma força. E no ponto D, que é este ponto que está aqui, ó, eu tenho um pino com dobradiça.
Um pino com dobradiça tem uma força cuja direção a gente não conhece. Então, o que a gente faz nessas situações? A gente pega essa força e reparte em duas, uma componente x e uma componente y. Então, você percebe que se você tiver o peso da caçamba aqui, olha, se você tiver o peso dessa mão aqui, você pode montar três equações de equilíbrio. Soma das forças em x, soma das forças em y, soma de momentos. E você, com essas três equações, você tendo três incógnitas, você descobre uma, outra e outra. A partir do momento que você descobriu essas forças, olha só, pega o outro elemento, este aqui, ó. Este elemento, tá, ele está sujeito a duas forças que você já conheceu, tá? E só, você só tem essas aqui. Então, veja, este corpo aqui ainda carece de uma informação. Porém, se você pegar como um corpo rígido, tudo isso aqui, ó, todo esse cara aqui, ó, este corpo inteiro, se você considerar como se fosse um corpo rígido, você sabendo o peso, né, você consegue descobrir a força feita por esse cilindro. E se você souber a força feita por este cilindro, a somatória de forças te dá a força feita nesse ponto, então você vai descobrir o que está sendo feito aqui, e, consequentemente, você descobre o esforço no outro cilindro. Então, tudo é pedaço por pedaço. Eu tenho que analisar um pedaço do corpo, descobrir o que dá para descobrir o que for possível para aquele pedaço. Aí eu parto para o vizinho dele, né, usando as forças que eu achei para um corpo, como ação e reação para o outro. Tá? E aí a gente vai propagando, da mesma forma que a gente fazia com a treliça. Né? A diferença é que a treliça eu avaliava um nó. E esse aqui, no lugar de avaliar um nó, eu avalio uma peça inteira. Por isso que aqui, né, eu tenho, além da somatória de forças em x e y, eu tenho a soma de momentos também. Então, vamos a um exemplo. Esse exemplo aqui foi retirado do livro do Mary Craig. Né? É um trator aqui, bonitinho e tal, no qual a gente está desprezando os pesos de cada um dos elementos que está ali. A gente só está pensando em outros esforços que não sejam os pesos. Tá? E esse problema, apesar de você ter um milhão de medidas ali, as medidas vão servir essencialmente para você calcular ângulos apenas. Mas o problema em si, ele é relativamente simples de ser feito. Aí você fala, puxa, será? De fato é. Olha só, neste problema, você tem dois cilindros que ele quer que você determine o esforço. Um deles é o cilindro AC, o outro é o cilindro DE. Então, a abordagem aqui é a seguinte: você sabe que o trabalho inteiro é um corpo rígido, porém cada parte deste corpo rígido também é um corpo rígido. Então, se você pegar simplesmente este corpo aqui, olha, formado por este braço, aqui, ó, e você imaginar que tudo isso aqui é um corpo só, estou pintando tudo que a gente pode considerar como um corpo só. Olha só, se tudo isso aqui for um corpo, tá, o que vai acontecer? Você vai conseguir, olha só, eu tenho um corpo todo, eu tenho uma força aqui, olha, de 20 kN, tá? E o que mantém este corpo em equilíbrio aqui? Veja, o que mantém este corpo em equilíbrio aqui, né, é este cilindro AC, então vai existir uma força aqui no cilindro AC, né, e o ponto O, que é onde este conjunto todo está preso. Então veja, olha só, se você analisar o cilindro ou este pistão hidráulico, tá, ele é articulado, porque este braço ele pode se mover, portanto ele é articulado. E se ele é articulado, tá, a força feita por uma haste articulada sempre tem a sua própria direção. Então aqui, olha, eu sei que existe uma direção conhecida. E no ponto O? Bom, no ponto O,
o que a gente tem, né, é um ponto ou um pino com dobradiça. Então o que que a gente faz? A gente associa uma componente x e uma componente y. Então observe o seguinte, ó, deste corpo inteiro, dele inteiro que está pintado em verde ali, você não conhece a componente OX da força feita naquele ponto, você não conhece a componente OY e você não conhece a componente feita pela a força feita pelo cilindro, né? Que você pode chamar de, sei lá, AC, por exemplo. Mas olha só, né? Se você olhar o corpo como um todo, você tem uma força conhecida, que ele está dizendo que quando você tenta puxar com o braço, existe a reação, né, de 20 kN. Né? Então você conhece uma e desconhece uma, duas, três forças. Mas se você desconhece três forças num plano, né, e as forças são nunca planares, né, a somatória de forças em x, em y e a somatória de momentos vai permitir que você consiga montar três equações. Consequentemente, com três incógnitas, fica resolvido e você vai descobrir, além da força feita no ponto pelo cilindro AC, que é uma das coisas que ele pede, né, você ainda consegue descobrir quanto que vale o esforço feito no ponto O. Ok? Então isso está sendo feito, está, né, resolvido aqui na sequência. Né? Exatamente a figura que eu desenhei. Ele fez aquela figurinha, né? Identificou os esforços, né? Com as distâncias todas ele conseguiu achar este ângulo de inclinação. E neste caso, como o problema só pedia o esforço feito pelo cilindro, para quebrar o galho, ele fez o seguinte: ele calculou, né, a soma dos momentos dessas forças todas em relação ao ponto O. Tá? Quando ele faz isso em relação ao ponto O, eu tenho essa força que produz o momento no sentido anti-horário, no momento, no sentido horário, momento negativo. Eu tenho a componente x desta força que também produz momento negativo. Eu tenho a componente y que produz momento positivo. Então, fazendo a somatória de momentos em relação ao ponto O, eu descubro quanto que vale a força feita pelo cilindro. Consigo complementar isso, tá? Porque eu posso fazer somatória de forças em x, somatória de forças em y, e ainda descobrir quanto que vale OX e OY. Mas ele não pediu no problema. Tá? Na verdade, o que o problema pediu era a pressão feita pelo cilindro. E pressão, né, é força sobre área. Como eu descobri a força aqui, divido pela área do cilindro que ele fornece, né, e descubro qual é a pressão do cilindro, 6,89 vezes 10 a sexta pascal ou 6,89 megapascal. Bom, feito isso, olha só, o problema ainda descobre mais coisas. Porque lembra que eu comentei que você pode pegar o corpo como um todo, mas você pode pegar um pedaço dele. Então agora, o que o problema faz aqui? O problema pega, né, somente um pedaço. Aqui, ó, somente esse pedaço aqui. E aí ele constrói o diagrama do corpo livre, sabendo que existe uma força de 20, sabendo que existe um pino com dobradiça no ponto B, e sabendo que existe um cilindro aqui, ó, né, que é o cilindro de E para D. Com as dimensões que foram dadas, deu para descobrir quanto que vale este ângulo beta. E novamente, neste problema eu não sei quanto que vale a força feita pelo cilindro, mais as componentes no ponto B, Bx, By, mas essa aqui eu conheço. Então veja, eu tenho quatro forças, né? Desconheço uma, sobram três. Tá? Se você tem três forças e três equações, que é a somatória de forças em x, somatória de forças em y, somatória de momentos, tá? Então é possível descobrir quanto que valem essas três forças que estão aqui. Tá ok? E aí terminou o problema. Verifique que não tem tanta conta para ser feita, as contas são curtas. Né?
O que você precisa é abordar corretamente, né, o diagrama do corpo livre. E aqui surgem então alguns problemas para que para que vocês possam treinar. Então, veja, isso aqui é um alicate. O alicate é uma máquina, né? Tem uma parte móvel, né? Existe aqui um tubinho que ele disse que esse tubo é um tubo liso, ou seja, ele despreza a força lateral do mordente aqui. Ele simplesmente está apertando esse tubinho, tá? Então, ele quer saber se você aplicar 100 newtons, qual é a força feita sobre o tubo. Então veja que aqui, olha, eu posso pegar diretamente um componente aqui, olha. Eu posso pegar, por exemplo, este corpo aqui, ó. Esse cara que eu estou pintando aqui, ó. Então, esse componente que está aqui, olha, ele fica sujeito a que esforços? Ele fica sujeito à força aqui de 100, que tem essa direção. Ele fica sujeito, veja, como o alicate aperta o tubinho em B, o tubinho age no sentido contrário. Então o tubo faz uma força aqui, olha, nesse sentido, sobre essa peça em vermelho. E o ponto A? Bom, o ponto A é um pino com dobradiça, então ele deve ter uma componente X e uma componente Y. Mas como o problema só quer que você determine o esforço feito em B, ah não, ele quer saber a intensidade em A. Então, você tem uma componente AX, uma componente AY, não sei se nesse sentido, né, nestes sentidos que eu indiquei aqui, mas você pode fazer a somatória das forças em X, a somatória das forças em Y e a somatória de momentos, né, em relação ao ponto A. Quando você faz a soma de momentos em relação ao ponto A, diretamente você vai descobrir o valor do aperto em B. Tá? Volta para as equações de somatória de forças em X e Y, você descobre quanto que vale a X e a Y. E aí acabou o problema. Neste outro problema, né, você tem um suporte. Né? Não deixa de ser uma máquina também. É um guincho que sustenta aí um motor de 125 kg. E ele quer que você determine a força feita no membro DB, neste daqui, e no membro FB, que é o cilindro. Bom, então olha só. Primeira coisa, lembrar que 125 não é peso, 125 é massa. Multiplica por 9,8, você acha quanto que vale a força em newtons aqui. E olha só, agora pensa no seguinte. Se você pegar essa barra aqui, ó, você concorda que ela tem na sua extremidade exatamente o peso que você descobriu. Neste ponto E você tem um pino com dobradiça. E neste ponto F você tem uma força feita na direção H, ou na verdade de B para F. Aqui você tem um pino com dobradiça, componente X, componente Y. Tanto faz o sentido. Se você fizer as contas e o sentido estiver invertido, ele vai dar negativo. Tá? Então, olha só. Essa força aqui eu conheço. Tá? Falta uma, duas, três. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Terminou o problema. Aí eu faço o seguinte. Aí eu parto para esta barra aqui, ó. Nesta barra, olha só, eu tenho uma força em F, que agora eu sei quanto que vale, porque eu descobri anteriormente. Né? Eu tenho um pino com dobradiça neste ponto aqui. E aqui eu tenho uma força que está sendo feita ao longo da sua direção, ao longo da direção BD. Então, neste caso, sabendo os esforços daqui de cima, se eu fizer a somatória dos momentos destas forças neste elemento aqui em relação ao ponto C, tá? Eu vou descobrir quanto que vale a força feita por esta hastezinha, ok? Esse problema também é um problema simples. Olha só, ele quer saber qual é a reação feita aqui em cima, neste roletezinho, por conta dessa força de 250. Então, olha só como o problema é simples.
Você sabe que aqui é 250. Você sabe que entre B e D você tem uma haste de ligação. Então, a força feita por uma haste de ligação, tá, tem sempre a direção da haste. Portanto, se você pegar este elemento aqui, olha, sobre ele existe 250, existe uma força feita aqui neste sentido por esta hastezinha, e no ponto A se tem componente x, componente y. Se você fizer a somatória de forças em relação ao ponto A, você já vai descobrir quanto que vale esta força. Como é uma haste, por ação e reação, lá em cima, esta mesma força age no sentido contrário. Então, esta daqui você descobriu da conta anterior. Agora pensa neste elemento que está aqui, ó, neste cara. Este sujeito aqui, olha, ele está sobre ele existe esta força que está sendo feita aqui, que eu já sei quanto que é. Existe em F o roletezinho, portanto a força é sempre normal, porque o rolete é circular. Toda vez que você tem uma superfície circular em contato com a superfície plana, você tem uma força normal à superfície. Então está aqui, tem uma força normal à superfície. Como essa força aqui, ó, eu já sei quanto que é, se você fizer novamente a soma dos momentos em relação ao ponto E para este corpo que está em verde aqui, você vai descobrir quanto que vale a força feita por C, que está lá os 800. Bom, nesse problema, você consegue perceber que quando você gira esse cara aqui, se ele afastar o pino B do pino C, isso aqui fica cada vez mais fechado. Então ele está fazendo isso, ele girou ali e comprimiu duas plaquinhas que estão aqui no meio. Tá? Então, veja só, neste problema aqui, você tem um corpo, que é este aqui, olha. E este corpo que está aqui, ele está sujeito a algumas forças. Olha só. Uma delas é a seguinte, uma delas é a reação do fato de ele estar comprimindo a madeira. Ele disse que o ajuste comprime esta madeirinha aqui do meio em 200 newtons. Então, por ação e reação, a madeira age com uma força no sentido contrário de 200 newtons. Em D, você tem um pino com dobradiça, chama de uma componente X, uma componente Y. E em B, né, você tem um parafuso que liga o ponto B ao ponto D. E ele é móvel, portanto a força aqui, olha, tá, ela age ou num sentido ou no outro, mas ela age ao longo desta linha, desta rosca que está aqui. Então olha só, esta você sabe que tem que ser 200. Né? Estas duas aqui você não sabe. Tá? E nem essa força de aperto aqui. Porém, né, se você fizer a somatória de forças e a somatória de momentos, particularmente a somatória de momentos aqui em relação ao ponto D, né, você vai descobrir quanto que vale a força feita aqui em B. Né? Aí, com este resultado, você soma as forças em X, soma as forças em Y e descobre quanto que vale as reações de X e de Y no nosso pino. Aqui mais um problema para você pensar. Né? Então, para finalizar aqui, você tem um operador que tem 180 kg, né? Multiplica por 9,8, você vai achar quanto que vale a força, o peso. Né? Então, veja, você pode analisar somente esse pedacinho, você pode analisar este pedaço, você pode analisar tudo isso daqui. Tá? Então, particularmente para aquilo que o problema exige, né, se você, neste caso, fizer somatória de forças em relação ao ponto F, né, você consegue descobrir quanto que valem os esforços o esforço que está solicitado aqui. Tá certo?
Então, é essa que é a ideia, uma boa resolução aí para esses problemas, ok?